capítulo 8, versículo 7. Amém? Nesses dias, irmãos, Deus tem colocado no meu coração algumas mensagens ou pregações a respeito de propósitos e objetivos. Mas no domingo, lá em Tabazeiro, foi falar sobre propósitos e objetivos. Então, se você vem para a igreja, ou se você diz que serve a Deus, mas se você não tiver propósito, se você não tiver objetivo, você está perdendo seu tempo aqui. Amém? Eu tenho fé. A pessoa tem fé, mas não tem propósito e nem tem um objetivo para aquela fé, e quem vai adiantar a fé? Vamos lá, o texto do ensino dos irmãos, Mateus capítulo 8, versículo 7. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem de autoridade e tenho soldados as minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu criado fez isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiram: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se a uma mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Lá no verso 13: então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém? Deus é a tua palavra, a voz é minha, mas a palavra é do Senhor. E que tua palavra seja semente para em terra fértil. Continua conosco, fala conosco, te pedimos no nome de Jesus. Irmãos, este homem, ele era um centurião, ele era romano. E todo romano vivia em uma vida de idolatria. A religião, ou as religiões romanas, ou os costumes eram totalmente diferentes dos judeus. E esse romano, a Bíblia não diz, mas certamente ele deve ter procurado os melhores médicos, deve ter procurado o melhor remédio. Não havia solução. O seu servo, havia um servo ou um escravo que ele provavelmente tinha como se fosse da família dele, porque nós vemos que esse homem se preocupou com o seu servo, porque a palavra servo ao mesmo tempo está dizendo escravo, e os romanos tinham muitos escravos. Mas este homem enfermo certamente não tinha condições de se locomover ou sair do lugar. Esse centurião, ele poderia ter pegado este homem doente e ter arrumado alguma forma de levá-lo até Jesus. Mas o que me chama a atenção é que ele foi até Jesus. E chegando até Jesus, ele fala sobre o empregado, sobre o escravo, sobre o servo,
problema vai ser resolvido. Então esse homem saiu de casa com um propósito. Fala comigo, propósito. O nosso propósito não pode estar baseado em título de igreja, ou em pastor, ou em profeta, ou seja lá em quem for. Nosso propósito vai nos trazer a confiança, vai também colocar dentro de nós objetivos. E quando nós temos propósitos e objetivos, não tem luta, não tem adversidade, não tem problema e principalmente desculpas para nos impedir de ir até Cristo, de ir até a Deus. Não está entendendo? Diga amém. Esse homem ele foi até Jesus. Agora Jesus, ouvindo da boca dele, não precisa ir para minha casa, basta apenas uma palavra e o meu servo vai ser curado. Irmãos, eu preciso ter essa fé. Você precisa ter essa fé. Mas para ter essa fé é necessário ter uma vida de objetivo e de propósitos diante de Deus. Esse homem colocou no coração dele, havia um propósito, havia um objetivo, que era chegar até Jesus. E quando ele abre a boca e diz, não precisa ir na minha casa, basta apenas uma palavra e o meu servo vai ser curado. Na mesma da hora, o servo dele ficou curado, irmão. Glória a Deus. Não foi no outro dia, não foi no outro mês. Ele, quando chegou em casa, ele procurou saber do próprio servo a que hora que ele ficou curado da enfermidade. Era na mesma da hora que Jesus tinha liberado a palavra: pode ir para a tua casa, porque o teu servo está curado. Quando ele abre a boca e diz, basta uma palavra e ele vai ser curado. E realmente foi curado. Porque não foi até Jesus por curiosidade. Tem pessoas que você convida para ir ao culto. Quem é que vai estar lá hoje? Ele quer saber se Deus está lá não. Quem é que vai estar lá hoje? Prega ora por revelação. Não pergunta se a pessoa tem conhecimento bíblico não, base bíblica não. A primeira coisa é ora por revelação. Então não tem propósito, não tem objetivo na vida dele. Vive muitas das vezes cheio de desculpas, porque não tem objetivo. E qual é o nosso objetivo? É claro que eu creio em profecia, creio em revelação, eu creio em milagre, eu creio que Deus fala, eu creio que Deus faz coisas tremendas. Mas o maior propósito de Deus é a nossa salvação. E muitas das vezes o nosso propósito não é a salvação, não é a vida eterna. É querer usar Deus para resolver nossos problemas. O propósito, muitas vezes, do nosso coração é apenas querer usar Deus, se aproveitar de Deus. Eu vou até a igreja porque eu preciso de um milagre. Não. Aquele que tem propósito e objetivo, ele diz, eu vou até a igreja, eu vou até o culto, porque eu sirvo um Deus que em Lucas 1,37 ele diz que ele é Deus do impossível. Eu creio num Deus que tudo pode, num Deus que tudo faz. Porque além de milagres, o maior desejo de Deus é que um homem se arrependa dos seus pecados, reconheça suas mazelas, seus pecados e se volte para Ele, se volte para Deus. Então eu vejo aqui um homem. Aí eu te pergunto, se esse homem tivesse ficado em casa, o servo dele teria sido curado? Não, irmãos. Ele sabia que Jesus estava ali por perto. Ele sabia
da enfermidade, o servo dele teria morrido. E dependendo da enfermidade, teria passado a doença talvez para toda a família. Mas ele vai até Jesus. E tamanho era o propósito e o objetivo do coração dele. Irmãos, nem Israel, o próprio Cristo diz, eu achei tamanha fé. E essa fé não estava vindo de um judeu. Essa fé estava vindo de um romano. Um romano que provavelmente a casa dele estava cheia de imagens. Um romano que adorava talvez a tantos outros deuses, porque Roma era cheia de deuses. Mas ele tinha ouvido, provavelmente alguém deve ter falado, Jesus de Nazaré está na região. Ele sabia que Jesus tinha realizado muitos milagres. E esse propósito fez com que esse objetivo ardesse no coração dele. Eu fico olhando, irmãos, tem pessoas que, se você está indo, se você vem para o culto de oração, você está indo lá para o culto de oração, vai lá e ora por mim. Está indo lá no meio do monte, ora por mim. Você está indo para onde? Hoje eu estou indo lá na festa da vitória. Olha, não esquece de mim lá não. Bota meu nome lá no livro. Ora por mim lá, leva essa foto, leva esse pedido de oração. São pessoas que não têm propósito, não têm objetivo. Ele quer receber bênção através da vida dos outros. Porque quem tem propósito não para. Para quem tem propósito não há obstáculos, não tem desculpas. Amém? Hoje, eu estava comentando lá em Tabazeiro que o maior problema que Deus sempre teve, não foi com os ímpios, foi com aqueles que diziam ser servo, ou com aqueles que diziam conhecer Deus. Desde a criação você vê isso. Nós vemos, quando, lá está em Números 14, do verso 1 ao 9, 14, 1 ao 9. Quando Moisés separa 10 espias e manda para a terra de Canaã, os 10 volta. Aí eles dizem assim, olha, realmente a terra é muito boa, a terra é fértil, mas tem gigante lá, os muros são fortificados. Aí começaram a falar, o povo se revoltou, e eles agora começaram a dizer, vamos tirar Moisés da liderança e vamos levantar outro líder. Aí eu quero perguntar para você que conhece a história, foi quem que levantou Moisés? Quem escolheu Moisés? Foi Deus ou foi o povo? Hã? Foi Deus. O povo sai do Egito, eles veem as pragas que não chegou até eles, mas que chegou aos egípcios. Eles veem a nuvem de fogo aquecendo o calor. Eles veem a nuvem tampando o sol para fazer sombra. Quando eles abrem a boca e dizem, se tão somente o Senhor se agradar de nós vamos entrar lá naquela terra e vamos possuir a terra. Era motivo de revolta. Se você ouvisse isso, você ia se revoltar. Primeiro eles queriam tirar Moisés, botar outro líder no lugar e voltar para o Egito. Segundo, eles queriam apedrejar, eles queriam matar Caleb, eles queriam destruir a vida deles, só porque ouviu a palavra, se o Senhor tão somente se agradar de nós. Ele não falou se o Senhor se agradar de vocês, falou se o Senhor se agradar de nós, então nós vamos possuir essa terra. O que as pessoas têm que fazer? Não, você tem razão, nós vamos se humilhar, nós vamos orar, e nós vamos entrar lá, porque Deus prometeu. Não, eles queriam apedrejar a Caleb, eles queriam tirar Moisés do seu cargo, eles queriam, irmãos, fazer tudo ao contrário e voltar para o Egito, depois de dar alguns passos de entrar na terra prometida. Por que Josué e Caleb
entraram na terra prometida e os que saíram do Egito não entraram. Porque eles tinham um propósito. Quando Josué abriu a boca e disse assim: se tão somente nós agradarmos a Deus, nós vamos entrar na terra e vamos possuir a terra. Ele estava querendo dizer: Deus nos tirou do Egito, Deus abriu o mar vermelho, Deus passou por nós no deserto, Deus tem um propósito na nossa vida, e o nosso propósito tem que ser o mesmo de Deus: sair da escravidão e ir para a liberdade e tomar posse daquilo que é a promessa de Deus para nós. Amém? Então, muitas das vezes, irmãos, nós perdemos a bênção por não entender aquilo que Deus está falando, ou por querer ouvir aquilo que o nosso coração pede, não aquilo que Deus quer. Então, tem coisas tão simples. Tem pessoas que falam: eu não vou mais servir a Deus, eu não vou mais na igreja, eu não vou fazer mais isso, por causa de fulano, por causa de ciclano, por causa de bertano. Não. Se você tem propósito, você veio estar conversando sobre isso com o irmão ontem. Falei: rapaz, quando você vai à casa de Deus, você não vai cultuar a homens, você não vai buscar nada de homem, você vai lá para cultuar a Deus, você vai lá buscar de Deus. Quando você for à casa de Deus, já saia da tua casa debaixo de um propósito. Amém? O propósito dessa é cultuar a Deus, é adorar a Deus, mas no seu coração você já colocou diante de Deus qual é a tua necessidade. Amém? Você já colocou. Eu fiz um propósito com Deus, para Deus libertar minha família. Eu fiz um propósito com Deus, para Deus curar fulano, para Deus me dar saúde. Há um propósito, e nesse propósito o próprio Deus vai colocar objetivo e vai te dar estratégias para você chegar a Deus seu milagre. Eu vou encerrar aqui, mas eu vou passar com Marcos. É uma palavra rápida. A mulher Sírio-Fenícia, Jesus chegou na cidade de Tiro. Jesus foi para Tiro, Sidom. Lá tinha uma mulher que era grega. Era chamada de Sírio-Fenícia, ou de mulher cananeia, mas era uma mulher grega. E Jesus, cansado, ele queria arrumar uma casa e entrar e se esconder, para descansar. Mas essa mulher ouviu alguém dizer que Jesus estava na cidade. Aí o que essa mulher faz? Ela deixa uma filha endemoniada dentro de casa. Quem é mãe aí? Levanta a mão. Você deixaria um filho e uma filha endemoniada dentro de casa? Deixaria? Deixa uma filha endemoniada. E ela vai seguindo Jesus. E os discípulos dizem: mestre, mestre, essa mulher vem atrás de nós como louca. Mestre, mestre, para, faz alguma coisa. E Jesus parou. Aí ela conta a história dela. Ela diz: olha, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Se ela chega, se for uma pessoa que chegar num culto desse aqui e falar: a minha filha está em casa miseravelmente endemoniada, a primeira coisa que você vai perguntar é: você deixou ela amarrada em casa? Porque endemoniado pode pegar uma faca, pode matar alguém, pode se matar, pode acontecer alguma tragédia. Mas aquela mulher tinha um propósito e também um objetivo. Ela foi até Jesus. Enquanto Jesus não parou para dar atenção a ela, ela continuou atrás dele. Ela continuou clamando atrás dele. E tem pessoas que às vezes dão alguns passos para desistir. E aí Jesus disse para ela assim: olha, não é lícito pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros ou para os cachorrinhos. Porque uma mulher grega, Sírio-Fenícia ou cananeia, era uma mulher que não tinha ligação com o povo judeu. Quando Jesus disse o pão dos filhos, ele estava falando dos judeus. Só que ela abre a boca, ela não tem como ofensa. Ela sabia com quem ela estava falando, não era com qualquer um.
mal do ser humano, isso é com todos nós. Todos nós. Queremos ouvir o que agrada, qualquer coisa nos ofende, qualquer coisa nos deixa para baixo. Né? Nós temos que estar orando. Eu boto eu no meio disso, para Deus tratar da nossa alma, do nosso coração. Às vezes nós já estamos chegando, nós somos o primeiro da fila e volta lá para trás, devido à dureza de coração, ou devido a ter um coração. Que o bom é para os filhos, e não pode dar para os cachorros, é para os filhos. Os filhos está dizendo é para os judeus. Jesus era judeu, ela estava falando com um judeu, e ele mesmo se ela não falasse nada, Jesus nunca libera ninguém de mãos vazias. Não libera, mesmo que ela não falasse nada. Eu sei que o milagre ia ser liberado só dela ter ido atrás dele, mas a resposta dela foi muito forte, irmãos. Eu me lembro que eu estava num monte um dia orando, e tinha uma senhora de joelho lá chorando, e me chega um camarada, bota a mão no ombro dela e diz: olha, mulher, assim diz o Senhor, não adianta chorar, não adianta orar, não vou fazer o que você está pedindo. Aquela mulher entrou no desespero, e eu olhei para ela e disse: eu te repreendo, Satanás. Em cima do muro eu falei: eu te repreendo, Satanás. Botei a mão no ombro dela e disse: Deus vai te dar o dobro, minha filha, que você está buscando. Você não veio nessa pedra passear, você não veio aqui andar à toa. Pode ter certeza, você está de joelho, está de boca no pó, e a tua oração já chegou no coração de Deus. Aí tem pessoas, irmãos, que às vezes ouvem palavras ao contrário e aceita, mas graças a Deus, eu louvo a Deus que eu estava ali e repreendi, porque aquela mulher poderia achar por falta de experiência que era Deus que estava falando com ela, e não era coisa do homem ou do diabo, ou era o próprio diabo que estava no sujeito. Amém? Então, se você veio aqui hoje, você não veio aqui passear. Tem pessoas aqui que trabalham o dia todo, está cansado. Às vezes ouvimos tantas palavras ao contrário. Você chega às vezes em casa, e não tem coisa que você não pode nem falar em casa. Eu fui na igreja hoje, o culto foi uma maravilha. Deus falou comigo: vai ter gente na tua casa que vai rir na tua cara. Vai dizer: Deus usa comedor de feijão. Você está perdendo teu tempo dentro daquela igreja. Você está orando para quê? Aí tem pessoas às vezes da tua família que diz: Deus não vai te dar, teu milagre não vai chegar. Mas abre a tua boca e fala: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei qual é o propósito e o objetivo que está no meu coração. Aleluia. Porque Deus está olhando o teu propósito e teu objetivo. E eu profetizo sobre a tua vida. Você não está buscando a Deus à toa, você está buscando a Deus em vão. Pode ter certeza, continua com objetivos, continua com propósitos. Tem pessoas que às vezes você vai falar. Eu me lembro que o irmão falou assim: eu estou com propósito de ficar um ano sem beber Coca-Cola. Eu não vou, e é um propósito que eu fiz com Deus. Aí o outro falou assim: dá para fazer isso aí, precisa ser propósito com Deus? E eu falei assim: precisa, porque eu sou viciado em Coca-Cola. E tudo aquilo que nos deixa viciado, querendo ou não, a gente está pecando. Não é só viciado em droga, viciado em álcool, não. Tem um viciado em café, viciado em Coca-Cola. Eu vou fazer um propósito. E a pessoa começou a rir e debochar. Mas o irmão olhou para o outro e disse: rapaz, é problema meu, é propósito meu, é objetivo meu, e eu vou conseguir. Conseguiu, para a glória de Deus. Aí você acha que Deus não recebeu? A maioria aqui, eu sou um. Somos viciados em quê? Em café. Quem faz café, levanta a mão. Eu tenho essa de café o dia todo. Para mim chegar para Deus, porque é sério, tá, irmão? Para mim chegar para Deus assim: Deus, eu vou fazer um propósito contigo. Vou ficar um ano sem beber café, é capaz de ficar até noite dentro de casa. Você passa aquele cheirinho de café coado na hora, é um desespero. Então tudo que você vai fazer propósito, não importa. O que importa é que você faça de todo o teu coração. Eu vou fazer um propósito
coisas que às vezes ele não faz. E aquilo que nós não fazemos é que no propósito, no objetivo nós vamos fazer. A mulher largou a filha endemoniada em casa. Era loucura aos olhos de muita gente, mas no coração dela, ela sabia que o propósito dela ia ser válido por Deus. Amém? O Josué e o Caleb